As promessas de Deus não eliminam os processos, elas nos sustentam durante eles. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui, devocional de hoje. Vamos comentar esse texto escolhido pelo escritor do livro Café com Deus Pai, Jeremias capítulo 29, verso 11. Mas desde já vos adianto que nós vamos comentar esse texto de acordo com o seu contexto. E aí você vai perceber que algumas aplicações que é feita em relação a esse texto para as nossas vidas acabam não sendo tão verdadeiras. Mas vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que esse texto tem para nos ensinar hoje. Jeremias 29, verso 11, é um dos versículos aqui mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais retirados do seu contexto. Essas palavras elas foram dirigidas aos judeus que estavam exilados na Babilônia. Eles haviam perdido sua terra, o templo e a liberdade. Por causa do quê? Por causa da desobediência do povo de Deus. Eles haviam desobedecido à vontade soberana do Senhor. Através de Jeremias, o Senhor não prometeu uma solução imediata. Pelo contrário, disse que o exílio duraria 70 anos. E eu já vou te mostrar qual é o versículo que fala sobre isso. Só que enquanto Jeremias estava dizendo que o exílio duraria 70 anos, outros falsos profetas, ou outros profetas falsos, melhor dizendo, estavam prometendo que Deus iria libertar Israel imediatamente. Então é desse contexto onde falsos profetas diziam em nome do Senhor que o povo sairia e o profeta Jeremias disse que o povo permaneceria, que surge esse versículo, porque eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Vamos observar quais são as lições que esse texto aqui pode nos ensinar. Primeiro, Deus continua no controle mesmo durante a disciplina. No verso 29, só que no capítulo 29, verso 10 diz, porque assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a minha boa palavra, tornando trazê-los para estar a este lugar. Observe que era depois de um período de 70 anos. O exílio, ele não significa que Deus havia perdido o controle. A disciplina fazia parte do propósito de Deus para restaurar o seu povo. Isso nos ensina que Deus continua governando, mesmo em meio às crises. A disciplina divina tem propósito, não é de punição, mas é de reconciliação. O sofrimento que o povo estava passando não significava abandono, e a fidelidade de Deus, ela permanece em meio ao caos. Deus nunca deixa de ser pai, mesmo quando corrige seus filhos. A disciplina de Deus, ela não destrói os seus filhos, ela os prepara para a restauração. Pois no capítulo 12, verso 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. A segunda lição é que os planos de Deus se cumprem no tempo de Deus. Pois o texto diz no verso 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. O povo queria aqui uma libertação imediata. Deus anunciou um processo que duraria 70 anos. Nem sempre Deus, irmãos, responde no tempo que desejamos, da maneira que desejamos. Ele trabalha com um propósito, com sabedoria, com paciência, no tempo perfeito dele. A demora nunca significa ausência da ação de Deus. Quem conhece o tempo de Deus aprende a esperar, sem perder a esperança. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, verso 11 faz todo sentido para esse devocional de hoje. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, tudo que vem no tempo de Deus é formoso, é belo, está pronto para ser usufruído. A terceira lição é que a esperança está na fidelidade de Deus e não nas circunstâncias. O texto diz no verso 11, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. A esperança de Israel não estava na Babilônia, estava no Deus da aliança. Nossa esperança também não deve estar na economia, nas pessoas, nas circunstâncias ou nas emoções.
ela deve estar na fidelidade do Senhor. Por quê, irmãos? Porque as circunstâncias elas mudam, mas o caráter de Deus, ele permanece o mesmo para todos sempre. Se você lê, por exemplo, o texto de Lamentações, capítulo 3, nos versos 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Romanos 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em meio ao processo, nós temos que aprender a confiar em Deus. A quarta e última lição é que as promessas de Deus chamam o seu povo ao arrependimento e à busca, pois no capítulo 29, versículo 12 e 13, nós encontramos: então vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Aleluia! Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Nesse devocional, o céu está nos convidando a buscarmos ao Senhor de todo o coração. A promessa de Deus através de Jeremias não era uma autorização para viver de qualquer maneira. Deus chamou o povo ao arrependimento e à comunhão genuína. Entenda, irmãos, que a restauração ela passa por 4 processos. O primeiro é a oração. O segundo é uma busca sincera por Deus. O terceiro é o arrependimento. E arrependimento genuíno. E a quarta é a nossa total dependência de Deus. Nós temos que aprender a depender do Senhor. As promessas do Senhor, elas transformam o coração antes de mudarem a circunstância. Quem busca Deus de todo o coração descobre que a maior promessa é a presença do próprio Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, nos diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é uma promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei as vossas feridas, perdoarei os vossos pecados. O Senhor está ministrando ao meu e ao teu coração nessa manhã. É um tempo de restauração. Nós concluímos à luz desse texto que Deus permanece no controle mesmo durante a disciplina. Os planos de Deus se cumprem no tempo dele. Nossa esperança deve estar na fidelidade de Deus e não na circunstância. E as promessas do Senhor nos conduzem ao arrependimento e à busca sincera. Entenda que Jeremias 29:11 não é uma promessa de prosperidade imediata nem de uma vida sem sofrimento. É a garantia de que Deus continua conduzindo a história do seu povo, mesmo nos períodos de disciplina e espera. Deus te abençoe. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entra no nosso grupo no WhatsApp para que você possa receber todos os links dos vídeos que aqui postamos. Forte abraço.